Bem-vindo, pessoal, mais uma vez para ao canal Bonsai NE Brasil. Vou falar de um assunto hoje que já falei em outras vezes, né, mas é sempre bom a gente estar relembrando e mostrando, né, o que faço aqui com as minhas plantas. Então hoje pedi para o Jefferson trazer 3 Depauperata que eu tenho aqui, que está na hora da gente fazer a troca do substrato, fazer poda de capilares, né? E a gente colocar ela num vaso, que ela está num vaso de cimento, então vamos colocar ela num vaso de cerâmica. Então eu quero mostrar para vocês aqui, olha, essa Depauperata, né? Eu quero uma coisa que é muito interessante, né? Às vezes você tem uma planta, né? E ela tem vários galhos. E você acha que por ela ter vários galhos, não vai lhe possibilitar em fazer uma árvore harmoniosa, né? Então essa árvore está aqui para mostrar isso para vocês, que mesmo uma planta dessa que na realidade tinha 5 galhos, eu tirei esse, ficaram 4, né? Então vocês observem aqui, ó, que ela tem 4 galhos, tá vendo, ó? E consegui fazer exatamente ela, para que ela ficasse uma planta harmoniosa, né? Então, assim, é muito interessante. Então, olha, aqui ó, o outro lado dela, tá vendo? Ó, olha. Então, é muito interessante quando você tem um material e na maioria das vezes por falta de conhecimento, por falta de uma visão artística, você descarta esse material que poderia ser um material interessante, poderia sair dali uma planta interessante. E muitas vezes você descarta por conta disso, por não ter uma percepção artística, por você não ter uma orientação adequada, né? Porque na maioria das vezes as pessoas que se propõem a ensinar só vai dizer para você que você tem que pegar um material de excelente qualidade para que você faça uma excelente planta, né? Obviamente, né, que quando você encontra um material que ele já tem uma estrutura assim muito boa, adequada para o seu projeto, é muito interessante. Mas isso também não lhe tira a possibilidade de, quando você tem uma planta que não lhe oferece essas condições, você tornar essa planta uma planta assim admirável, uma planta bonita, que fique bonita e que as pessoas vão se embelezar com ela. Então essa planta aqui é exatamente um material desse, né, que quando você olha, você descarta. Então, o que é que ela tem? Ela tem um nebare muito bonito, tem um tronco muito bonito, mas tem 3 troncos retos que saíram da base. Então, quando isso acontece, você tem que compactar o máximo que você pode esse tronco, porque na maioria das vezes, quando ele sobe, quanto mais ele sobe, mais ele abre. Então, vai ficando uma coisa mais difícil de você fazer. Então, qual é o ideal? É que você dê mais ou menos uma alturazinha aqui, ó, de uns 20 centímetros, né, que já tem um tronco, tem uma base, você não pode deixar mais baixo porque ficaria incompatível, né? Você ia perder muito, uma coisa que a gente chama de conicidade. Então você deixa ela mais ou menos com uns 20 centímetros e daí você espera que ela rebrote e quando rebrotar você seleciona os galhos e você vai fazer uma composição harmoniosa, feito essa está aqui, né? Então, isso é uma coisa bastante interessante e a gente costuma sempre falar que nenhum material é descartável. Todo material você faz um bonsai. A qualidade e o que o material lhe apresenta é quem vai dizer o tempo que você vai ter uma planta já compactada, já pronta, já definida, né? Então hoje, além de mostrar esse aspecto para vocês, eu vou mostrar para você mais 2 plantas. E eu quero mostrar também, olha aqui, ó. Quando se fala aqui no Brasil que a Depauperata é uma planta frágil, que a Depauperata é uma planta que não dá para mexer com ela porque morre com facilidade. Olha o volume de capilares que tem essa planta aqui, olha. Vocês observem aqui, ó. 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 E olha o volume de capilares que eu vou tirar. Essa planta, ela estava se levantando do vaso, né? Do vaso, né? Então eu vou mostrar para vocês. Tá vendo? Ó.
Olha para aqui para vocês observarem, né, o volume de capilares que tem essa planta, né? Então vocês observem que é uma coisa assim impressionante, né? Aí assim, uma das razões de estar mostrando isso para vocês, falar sobre a Depauperata, é exatamente por conta disso que as pessoas falavam muito que a Depauperata é ruim. Olha para aqui o volume, olha o volume de raiz, que essa planta, ela foi adubada, foi trocado de substrato há 6 meses atrás. Olha como está isso aqui, ó. Agora, uma coisa que é muito interessante, o que eu falo para vocês sobre a Depauperata, né? Você observe que quando você coloca num vaso, ela começa a fazer isso, a rodear, e as capilares vão ficando no meio, assim, ó. Você vê, são uns raminhos fininhos, tá vendo, ó? Né? Vão ficando fininho, e se você deixar ela tumultuar muito desse jeito, ela vai ficar com raiz mais grossas. Então, de fato, as capilares que ela precisa alimentar a planta, elas vão desaparecer e a planta vai definhar e termina morrendo. Então, aí vocês observem aqui agora no tronco, tá vendo? Ó? Quero mostrar para vocês aqui no tronco. Olha o que tem aqui, ó. Ela até pegou até a tela sumiu que está aqui embaixo, ó, que estava num vaso. Para vocês terem ideia, a força que essa planta tem em termos radicular, que as pessoas acham que a Depauperata não é boa de raiz, que morre com facilidade por conta disso. Olha a tela, onde é que a tela está, tá vendo? Então a gente vamos tirar mais um pouco aqui, né? Vamos tirar mais um pouco aqui, que nós vamos pegar aqui. Tá vendo? A época aqui pra gente, aqui no Nordeste, começou a melhorar bastante, porque começou a chover, né? E quando começa a chover aqui, a temperatura melhora consideravelmente, né? Ela vai sair de uma temperatura diária de normalmente 30, 33 graus para 28, 29 graus. Então, ó, vocês observem, ó, agora a altura da planta. Então agora nós vamos pegar ali, escolher um vaso, né? Não tem um vaso, muitos vasos adequados aqui. Eu quero botar ela só para tirar do vaso de cimento e botar num vaso ainda temporário ainda. Não é um vaso definitivo, mas um vaso, né, que nós vamos colocar aqui para ver se vai ficar bem. Então eu tenho esse vaso redondo aqui, ela estava num redondo, e vou colocar aqui para ver se ela vai dar certo aqui, ó. Talvez essa fique muito grande, ficou muito grande, né, Jéssica? Eu estou achando que ela ficou muito em cima. Deixa eu pegar aqui, trocar esse vaso, tirar esse vaso redondo. Por isso que eu sempre falo que é muito importante você ter mais de um vaso, né? Ter mais de um vaso para colocar a planta, para ver em que vaso ela vai se adequar melhor. Então, tá vendo? Ó? Então aqui, ó, ela ficou mais legal, ficou muito bacana, ficou harmoniosa, tá vendo? Então eu vou colocar ela nesse vaso, ó. Aí depois que tiver plantada, aí vocês vão ver a beleza que ficou essa planta, né? Bem, pessoal, estamos de volta e aqui vocês observem que já é outra caliandra, Depauperata, né? Essa, por sinal, tem uma estrutura bem melhor do que aquela. Você observa aquilo que eu falei para vocês. É uma planta de um tronco só. Na realidade, ela não tinha um tronco só. Ela tinha 1, 2, 3, 4, 5 troncos. Então, na realidade, essa já dava para fazer um projeto bem melhor,
e eu consegui deixar 2 troncos nela, né? Um que ficou como o primeiro galho e, obviamente, o galho principal, o tronco principal, onde formei a estrutura do ápice e os demais galhos, né? Então, essa planta é aquilo que eu falei para vocês, é uma diferença muito grande de material, né? Então, aquele material que você acha que não dá para fazer nada, mas que você consegue fazer, e aquele que já tem uma estruturação boa, que dá para você fazer um trabalho bem interessante. Então, essa planta também é exatamente uma dessas plantas, que dá para fazer um trabalho interessante. Nós vamos fazer aquele processo, vamos trocar substrato, colocar num vaso já de cerâmica, né? Como falei, não é um vaso ideal, né? Mas vocês observem, olha a quantidade de raiz que tem essa planta, né? Então nós vamos trocar, né? Vamos trocar também o substrato dela. Nós vamos fazer aquele processo, né? E vocês observem, ó, observem aqui, ó, olha o que ela tem de capilares, tá vendo, ó? E são plantas que foram trocadas há 6 meses atrás, né? Que foi trocado o substrato dela. Então, aí vocês observem, né, que a planta já tem bastante raiz. Obviamente que aquela outra tinha mais do que essa, mas é uma planta também que já tem bastante raiz. Então, está na hora da gente trocar o substrato dela, né? Trocar, fazer poda de raiz, né? Vamos fazer poda aqui das capilares, né? Tá vendo? Mas vocês observem aqui, ó, tá vendo, ó? Olha o volume de raiz que ela tem, né? Que foi trocado, né? Tirado também. Então agora nós vamos colocar num vaso, né? Daquele vaso para lá. Esse vasinho para lá. Vamos colocá-la num vaso aqui para ver se ela vai cair bem aqui. O vaso é um pouco estreito. Você vê que esse vaso está um pouco apertado, né? E como é uma planta que está em formação, eu não quero apertar muito ela. Vamos botar naquele outro, no redondo. Então, resolvi colocar ela nesse vaso. Tá vendo? Não é o vaso ideal para ela, né? Tá voltando para... Essa planta tem que estar num vasinho oval, né? Mas eu resolvi colocar ela nesse vaso, né? Tá vendo? Ó, já muda totalmente o aspecto da planta, né? No futuro próximo, ela vai para um vaso oval. Então nós vamos aqui colocar o substrato, né? Vamos colocar o substrato e mostrar para vocês daqui a um pouco como ela ficou. Bem, vocês vejam que eu troquei de vaso, botei nesse vaso. Esse vaso ainda não vai ser um vaso definitivo. Só troquei ela, botei num vaso de cerâmica para ficar um pouco mais bonitinha, né? Botar uma roupinha melhor nela, né? Mas na realidade, troquei agora, cortei as capilares ela agora, diminuí as raízes dela. E agora eu vou fazer uma adubação com osmocote. Então vocês observem aqui, ó. Ó, uma mão, 2, 3, 4, né? Uma coisa que é interessante, que sempre se fala, que as pessoas falam, que não se deve adubar as plantas na hora que você faz a troca de um substrato. Você imagina como é que sua planta vai recuperar se você não alimentar ela, né? Como é que ela vai ter vai sair de um estresse que você provocou nela de cortar a raiz, se você não tem uma alimentação para que as que ficaram ali consiga ter uma facilidade mais de se nutrir e permanecer com o desenvolvimento da planta. Então eu aqui há muitos anos, eu não fazia isso, segui essa regra e comecei a fazer algumas experiências e já fui bem sucedido e hoje eu faço. Troco meu substrato, troco adubação. Agora, adubação
de um adubo de liberação lenta, que é o osmocote, né? Então o osmocote ele vai liberando lentamente na proporção que as raízes, que as capilares novas vão surgindo e ele vai nutrindo a planta e a planta vai permanecer saudável, vai se manter estável com a apresentação dela. Então eu particularmente eu faço isso. Não estou mandando que você faça isso, né? Eu aprendi um manejo adequado, que eu faço isso com minhas plantas aqui, em todas elas, e mantém resultado satisfatório. Nunca matei uma planta minha aqui por conta de fazer esse tipo de adubação. Agora, se você vai carregar no nitrogênio, se você vai colocar um NPK, né, solúvel, que você joga água e ele dissolve rapidamente, aí sim você vai correr o risco de matar a sua planta, independente se ela foi trocada recentemente ou não, né? Então a adubação é uma coisa assim bastante interessante que você tem que observar, né, para que você não cometa erros. Porque dependendo do erro, se for um erro acentuado, obviamente que você vai culminar na perda da sua planta. Então aqui eu tenho bastante cuidado com isso. Então a adubação que eu faço é uma adubação assim caridosa, né? Que vai fazer com que a planta se mantenha estável. Então daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como ela ficou. Ela e as outras que eu estou trocando, ok? Voltamos. Bem pessoal, estamos de volta. E agora eu quero mostrar para vocês a terceira planta, né? A terceira depauperata, para mostrar para vocês. São materiais diferentes, né, mas que você consegue harmonizar, fazer assim uma estrutura que chame a atenção, que seja harmoniosa, que as pessoas gostem, né? Então aqui está a terceira depauperata, né? Vocês observem, tá vendo? É uma planta que ela tem uns galhos baixos, primeiro galho baixo aqui, depois ela vem, tem um galho muito reto, né? Mas como essa planta foi coletada e a pessoa que coletou não cortou esse galho um pouco mais baixo para não ficar muito reto, e depois que ela brota, que é interessante a depauperata é o seguinte, você depois que ela rebrota, que está em fase de recuperação, se você zerar para recomeçar, infelizmente ela morre, ela não consegue sobreviver, né? Isso aí eu estou falando isso para vocês porque foram testes que eu fiz aqui com umas duas plantas, para ver, causar assim, fazer uma intervenção uns 6 meses depois dela coletada, mesmo ela estando bonita, rebrotada, mas ela não tem ainda reserva o suficiente para suportar uma nova intervenção, né? Então eu não poderia jamais diminuir, cortar ela um pouco, baixar ela mais aqui um pouco por conta disso. Mas vocês observem que ficou uma planta harmoniosa, né? Você olha, tem uma planta que ficou legal, né? Tem uma base radicular bastante interessante, né? E aí está a planta. E eu vou mostrar para vocês naquele mesmo processo, né? Uma coisa que é muito interessante, todas as vezes que vocês forem trocar planta de vaso, é muito interessante vocês terem no mínimo 2 vasos, de 2 a 3 vasos. Por quê? Porque às vezes você acha que essa planta vai ficar bem naquele vaso e infelizmente quando você coloca ela não fica harmonioso, não fica bem, então você não pode colocar. E se colocar, não vai ficar uma harmonia perfeita. Então a planta vai ser como você vai numa loja, né? Você olha no manequim uma roupa bonita e diz, eu vou comprar uma calça dessa, uma camisa dessa. Quando você bota em cima de você, ela não tem nada a ver com sua personalidade, não tem nada a ver com você. Então a planta não é diferente, é um ser vivo que vai mostrar essas mesmas características que nós, seres humanos, temos, entendeu? Então é sempre bom quando vocês forem trocar, permutar, né, na realidade, de vaso da sua planta, ter em média de 2 a 3 vasos subexcelentes para você colocar para ver. Porque às vezes você tem até o terceiro vaso e você coloca ela e ela não fica bem, você tem que voltar para o vaso original. Então nós vamos fazer essa intervenção também nessa terceira e vamos mostrar a vocês, vamos fazer poda de raiz, vamos adubar e colocar no vaso em que eu acho que fique adequadamente bem para ela, ok? Voltamos já. Bem, estamos de volta, né? E aqui eu vou mostrar para vocês daquele mesmo processo que a gente vai fazendo de tirar as capilares, tá vendo? Ó, olha o enraizamento dessa planta, tá vendo? Nós vamos pegar aqui, ó.
O processo é o mesmo, né, que fizemos nas anteriores, né? Isso eu estou só mostrando a vocês, assim, para que vocês tenham noção, né? Para que vocês tenham uma noção do que a gente está fazendo, tá vendo? Ó? Então vocês observem aqui, ó. Olha a quantidade, tá vendo, ó? Que eu estava falando para vocês, ó, de raiz aqui, ó. Que você tem que tirar da planta, né? Uma coisa que é interessante é, se vocês quiserem saber se sua planta está harmoniosa, se está bem estruturada, você coloca ela de cabeça para baixo aqui, ó. Dá uma olhadinha, dá um zoom aqui, Gerson. Você olha aqui, ó, olha que é uma árvore, tá vendo, ó? Olha a ramificação da planta, tá vendo, ó? Então, todas as vezes, se vocês querem saber que a planta de vocês foi bem estruturada, está bem ramificada na parte aérea, é só vocês colocarem a planta de cabeça para baixo. É uma coisa simples que vocês fazem, tá vendo, ó? E você vai olhar que quando você olha, você vê verdadeiramente uma árvore bem distribuída, bem ramificada, né? Então, isso é um detalhe, é um pequeno detalhe, assim, que chama atenção, né? Sua atenção ou de qualquer pessoa, para que vocês observem o desenvolvimento e a estrutura da sua planta, né? Então, bonsai, na realidade, é isso aí, né? Não é um bicho-papão, não é essas coisas todas. Bonsai é isso, é dedicação, assim, é amor, né? Para que vocês tenham com as plantas de vocês, né? Segurança, né? Que você sente segurança. E a planta também se sente segura com sua energia, e você capta a energia dela, ela capta a sua energia para que ela fique harmoniosa, para que ela fique saudável sempre. Então, depende muito do seu conhecimento, depende muito da maneira de como você lida com ela. E o resultado, ele vem espontaneamente, né? O resultado de uma planta, em termos de fisiologia, em termos de estilização, vem dependendo de quem está mexendo nela, dependendo do amor, da dedicação, do carinho que você tem nela. Para mim, minhas plantas são meus filhos, né? Então, se você me perguntar qual é a que eu mais gosto, qual é a sua preferida, eu não tenho preferida. Aqui todos são meus filhos, então eu tenho 3 filhos, né? E para mim o amor, o carinho que eu tenho por cada um deles é igual, não gosto mais de um nem de outro. Para mim, todo ele, eu tenho o mesmo amor, porque são meus filhos, é a minha continuação, são as minhas sementes que eu deixei aqui nesse mundo, para quando eu for embora, eles darem continuidade ao que eu consegui fazer aqui nessa vida, né? E minhas plantas não são diferentes, então eu trato como meus verdadeiros filhos, tenho uma dedicação imensa por elas, né? Então agora nós vamos escolher um vaso que se adeque bem a ela. Passa aquele vaso lá. Bem, pessoal, estamos de volta, né? Para mostrar para vocês o resultado da troca de substrato, de adubação, né? E troca de vaso. Então vocês vão perceber agora que aquelas 3 plantas, olha como elas ficaram, ó, tá vendo? Não são vasos definitivos, né? Mas vocês observem bem, tá vendo, ó, que melhorou bastante o visual da planta, né? Então, são plantas que estão ainda num processo, né? Então, são plantas que estão ainda no processo de recuperação, de adequação, de estilização, são plantas que vêm no processo de refinamento, né? E como eu sempre falo para vocês, bonsai isso é a arte do saber esperar, né? Você tem que saber dar o tempo da planta, né, para saber obter um resultado satisfatório. Então, todo mundo fala que a Depauperata é uma planta frágil, que a planta não vale a pena ter uma Depauperata, e eu quero mostrar para vocês que é exatamente o contrário, né? É que na realidade no Brasil se precisa ter o conhecimento adequado sobre as nossas nativas, né? Então, está se mexendo nas nativas como se mexe
nas plantas coníferas, juníperas, né? Que é um manejo assim totalmente diferente. Em termos de adubação, de colocar um substrato, não. Mas é o manejo adequado de você reconhecer de fato a espécie que você está manipulando. Então, na hora que você adquire esse conhecimento, na hora que você tem uma experiência assim relevante sobre esse assunto, então você vai mexer qualquer época do ano sem ter problema maior para a sua planta, pelo menos aqui no Nordeste. Quando eu falo, me refiro muitas vezes sobre as nossas nativas, falo do meu manejo aqui no Nordeste. Sul-Sudeste é outra coisa, né? Não sei te dizer porque eu não moro na região, né? Então cada região tem seu clima, cada região tem seu manejo adequado para as espécies que você manipula. Se você leva uma espécie endêmica de alguma região para outra, você precisa adequar, precisa aprender, inclusive desde a época de você remanejar ela do seu habitat natural, né, da sua região, que é o habitat dela natural, para outra região, né? Então tem que adequar ela ao clima, aos intempéries que existe na natureza. Então, antes de você ter esse conhecimento, essa eficácia sobre esse manejo, então você não pode manusear com ela. E muitas vezes assim, como o bonsaísta normalmente ele é muito impetuoso, ele quer sempre estar mexendo, e isso aí vai culminar na morte de algumas espécies por conta disso. Se você procurar ter conhecimento ou pedir informação a quem de fato vai conhecer as espécies em cada região, normalmente você não vai perder a planta, né? Então esse é o recado que eu deixo para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez de sair do vídeo. Curtam o nosso canal, Bonsai NE Brasil, que é uma grande satisfação para mim estar lá vendo alguém me perguntar alguma coisa e eu vou sempre responder com a maior satisfação. Que Deus abençoe a todos, entendeu? E um bom dia para todos vocês. Um forte abraço.